gente? Gente, é que o assunto tá tão bom, interessante, Ai, que o meu Instagram Deus. não aguentou e tentou derrubar a gente. Mas já voltamos, vamos É. entrando todo mundo de novo. O Dr. Saboia já tá entrando também. E vamos continuar, realmente. Caiu, doutor, mas Caiu. já Pois voltou. é. E na verdade é porque esse horário é um horário em que a maior rua do Instagram, né, chamado Lives, ela está realmente congestionada. E isso acaba acontecendo. Na verdade, nunca aconteceu com a gente. É a primeira vez que aconteceu. É claro que a gente não fica feliz com isso, mas são desafios que nós temos que transpor nessas situações tecnológicas. Faz parte. Vamos lá. O horário é de pico, o horário é congestionado, é assim mesmo. Eu vou esperar o Dr. Saboia entrar novamente pelo Instagram do Tribunal de Justiça. Acontece. Olha lá, o Dr. Rabaneda falou 16 lives, aí não dá, né, doutor? A gente tá concorrendo com quantas lives? É puxado mesmo, não tá fácil não. Vamos lá. Gente, mas assim, ó, tudo que nós ouvimos até aqui, meu Deus, são situações que realmente impactam as nossas vidas, porque às vezes nós não temos a noção da grandiosidade, do empenho e de quantos setores envolvem uma mudança tecnológica, do quanto uma situação como o Covid-19 impactou a nossa forma de ser, de estar e de viver. E com certeza, né, depois que tudo isso passar, nós teremos um novo normal, não é o mesmo normal de outrora, né? Porque realmente são implementações tecnológicas que vieram ficar e vieram realmente para tornar a nossa vida mais fácil, mais prática, e é o que a gente costuma falar nos nossos cursos, nas aulas de estágio com os nossos alunos. A tecnologia ela é uma aliada. Para quê? Para fazer com que processos repetitivos sejam feitos de forma mais dinâmica, mais célere, para que você, advogado, você, servidor, você, estagiário, tenha tempo de fazer aquilo que realmente lhe traz valor, para que a sua pirâmide de valores ela seja reorganizada com o auxílio da tecnologia. Então, nós somos entusiastas da tecnologia, nós passamos os últimos 3 anos vivenciando muitos eventos de tecnologia, lendo muitos livros e acompanhando isso, que foi o que realmente nos reconstituiu. E se nós tivéssemos que falar um marco para tudo isso, esse marco aconteceu lá em 2015, quando nós fizemos o curso de formação em mediação judicial, que nós tivemos a honra de fazer pelo Tribunal de Justiça. Na época ainda era permitido, né, vários profissionais externos fazerem, e nós tivemos, porque não tinham empresas de formação, e nós tivemos a honra de fazer, fomos 2 finais de semana e mergulhamos no Tribunal de Justiça 2 finais de semana aprendendo, e isso mudou a nossa forma de ser. Eu brinco assim que, às vezes, assim, já tá falando comigo, eu falo, você tá mediando comigo? O que é isso? Para de usar ferramentas comigo, né? Às vezes eu tô aqui em casa, uso ferramentas da mediação com a minha filha, com o meu marido. Então, assim, realmente muda a nossa Constituição. E quando você aprende todo esse caminho da comunicação não violenta, da melhora da comunicação entre as partes, a cereja do bolo é a tecnologia, que vem realmente fazer com que você tenha tempo para tudo isso. E o Dr. Saboia estava comentando, antes de cair, né? Tivemos algum problema técnico em razão do bug, né? Eu brinquei que, na lives. verdade, o Instagram não aguentou tanto trabalho pelo Tribunal Tanta de informação. Justiça. Ele falou, não, essa tecnologia é pouca para tanta informação do Tribunal de Justiça, né? E realmente, assim, às vezes a gente olha de fora, não tem noção do que isso está acontecendo. E eu tive a oportunidade de participar do Innovation Day e fiquei maravilhada. O quanto, assim, eu saí de lá com os olhos brilhando, liguei para a Cintia e falei, você não faz ideia do que eu vivi aqui hoje. Assim, eu já tinha orgulho do estado onde eu resido, do tribunal onde a gente trabalha, né? Enfim, a deságua, acaba muita coisa desagando no Poder Judiciário, do serviço da advocacia. E aquele dia eu falei assim, meu Deus, nós estamos páreo a páreo com outros grandes tribunais, nós estamos sendo exemplo para muitos outros tribunais, para o próprio CNJ. E nós tivemos o prazer de fazer lives nessa pandemia com servidores de tribunais de justiça de outros estados. E foi uma experiência fantástica, porque o Instagram nos permitiu conhecer pessoas, e dentre as pessoas que viraram nossos amigos, que trabalham em tribunais de justiça de outros estados. E aí fizemos 2 lives nesse sentido, e a gente realmente faz essa pergunta, o que o seu tribunal tem feito, o que tem acontecido, justamente para a gente poder jogar o nosso jabá também do que o nosso tribunal tem feito e tem vivenciado. E uma dessas coisas que a gente, como professora, tem que valorizar é o quanto o nosso Tribunal de Justiça, em meio a todo esse boom tecnológico, não tem esquecido das pessoas. E eu falo isso assim, ó, com muito carinho e sem demagogia de nada, porque o carinho que a gente tem recebido, a atenção
por e-mail, pelo WhatsApp. Quando nós vamos ao tribunal, eu tive o privilégio de fazer uma sustentação oral na primeira semana que instalou a sustentação oral virtual, e o carinho dos servidores, mandando mensagem às 10 horas da noite com o manual, no outro dia de manhã mandando mensagem no WhatsApp com o link, depois meia hora, uma hora próximo da sessão virtual, encaminhando, doutor, tá tudo certo, doutor, tá tudo certo, já vamos entrar, já vamos te colocar. Então, você vê que é uma tecnologia, você não sabe com quem você está falando, mas existe uma humanização por trás dessa tecnologia. Existe uma sensibilidade com o outro. Então, é o que a gente sempre fala, a tecnologia ela vem para nos tornar mais humanos e não para nos tornar robóticos, porque a tecnologia, a inteligência artificial vem fazer aquilo que eu não preciso perder tempo para fazer, né? Para que eu possa ter mais tempo para me relacionar com pessoas e tornar esse mundo mais colaborativo e melhor. Doutor, continua falando dessas implementações. Imaginemos esse mundo com a Covid, nós tendo que fazer, existindo a questão do distanciamento e do isolamento social sem tecnologia. Como as doenças mentais, que podem ser desenvolvidas, mas como as doenças mentais estariam cada vez mais proliferando nesse isolamento, as pessoas sozinhas, sem poder ver os filhos, os netos, esse contato, a tecnologia permite isso. Mas é óbvio que nós temos pessoas dedicadas no Tribunal de Justiça. A sessão por videoconferência só é possível porque nós temos diretoras de câmaras fantásticas, uma coordenadoria judiciária extremamente empenhada, assistentes de plenário que estão se desdobrando com inúmeros e-mails que chegam a todos os dias, e nós estamos criando fluxos de trabalho novos. É necessário que esses fluxos aconteçam. Eu vi aqui uma das perguntas, duas perguntas. Rabaneda perguntou, Saboia, e a infância e juventude? Nas comarcas que nós estamos instalando o módulo criminal, também estamos instalando o fluxo da infância e juventude, tanto infracional quanto não infracional. Foi indagado também a questão do módulo criminal, se nós conseguimos ou não colocar em 100% até o final do ano. Planejamento do tribunal, mesmo com a Covid, nós implantarmos o módulo criminal do PJE em 100% das comarcas do estado de Mato Grosso até agosto de 2020. Nós queremos concluir esse trabalho até agosto. E isso tem sido um desafio para diversas áreas, porque o PJE dentro do Tribunal de Justiça ele não é encarado como um projeto de TI. É um grande programa que envolve diversas áreas. Comunicação, envolve a escola do servidor, a escola da magistratura, RH, Coplan, que é a nossa coordenadoria de planejamento, todas as áreas. Continuando aquilo que a gente está pensando, e provavelmente semana que vem a gente vai colocar em implantação. Eu não sei se eu fui ouvido, se cortou antes, nós ampliamos o módulo do plantão criminal. Provavelmente, a partir de semana que vem, os magistrados terão alguns ícones novos dentro do painel do PJE para indicar se aquele processo é ou não uma prioridade dentro das prioridades legais. Estamos trabalhando com uma integração junto com o CNJ, uma integração com o Bacenjude, é o nosso robô. Todos os tribunais aí lançaram os robôs para fazer bloqueio de Bacenjude. Nós estamos construindo esse robô em parceria com o CNJ, e a gente acredita que talvez semana que vem, até final da semana que vem, nós teremos aí a construção definitiva desse fluxo, aí passaremos a fase de testes e num prazo bem curto isso estará à disposição dos magistrados. Pagamento eletrônico, a Secretaria Unificada dentro do PJE, porque nós já tínhamos a Secretaria Unificada aqui em Cuiabá, da vara de execução, das varas de fazenda pública, mas não havia funcionalidade de unificação de secretaria dentro do PJE. Nós criamos essa funcionalidade dentro do PJE, trouxemos ela do CNJ, incorporamos dentro da nossa versão do PJE, e por conta disso, o doutor Agamenon está à frente de uma nova ação, que é tentar fazer a unificação de outras especialidades de secretarias. Fizemos também o plenário virtual no PJE, que é um julgamento assíncrono. Esse julgamento permitiu que o desembargador Orlando, essa semana aqui, colocasse em plenário virtual
518 processos. Eu vou repetir porque pode ser que corte aqui, mas são 518 processos para serem julgados. Vão ser julgados todos esses processos de uma única vez. Foi essa semana disponibilizado o sistema de cálculo de cumprimento de sentença e RPV. Esse sistema de cálculo já existia antes da Covid, mas nós tornamos ele online agora, durante a Covid, e já disponibilizamos no site do Tribunal de Justiça, é o CISCAL. Fizemos a nova notificação via ClickJude, né, que é a consolidação dos serviços de push, como eu disse para vocês. E aí, o que vai vir ainda? Vai vir uma nova identidade visual para as prioridades do PJE, idoso, medida protetiva, saúde, réu preso, menor. Um novo portal de consulta do Diário da Justiça, um novo layout, novas funcionalidades, principalmente de pesquisa. Reformulação e consolidação das pautas de julgamento. Hoje nós temos pauta de julgamento físico num lugar e pauta de julgamento eletrônico em outro lugar. Nós vamos consolidar todas as pautas dentro do ClickJude. E na segunda quinzena ainda do mês de maio, nós vamos estar lançando o portal administrativo virtual, que é para todos os nossos expedientes serem protocolados já virtualmente, não haver necessidade de nenhuma, do público externo, inclusive, fazer esse protocolo físico. E estamos também com um projeto do e-Carta, que é, na realidade, uma forma de fazer uma integração com os Correios para tentar tornar mais célere as citações daqueles demandados onde eu não consigo fazer a citação eletrônica e preciso fazer a citação pelo correio. Eu estou vendo aqui que tem algumas indagações quanto a audiências online. As audiências online já são possíveis de ser realizadas. Quem está fazendo, nós já temos ferramentas para fazer as audiências online, e quem está fazendo a regulamentação das audiências online é a Corregedoria Geral da Justiça. Provavelmente ela deve estar lançando essa regulamentação daqui uns dias. Imagino que essa semana ou no início da semana que vem. E eu dei uma verificada aqui com as equipes psicossociais, que também estão reclamando, porque estão sem atender com relação aos custodiados. De fato, a pandemia da Covid ela trouxe uma série de limitações para algumas atividades presenciais. Essa população, a população carcerária, é uma população extremamente sensível, e se ela contrair a Covid, se a Covid entrar ali dentro, nós teremos muitos problemas com essa população. Então, o CNJ estabeleceu justamente a suspensão das audiências de custódia. Essa suspensão aqui, em Mato Grosso, ela vem sendo realizada, mas isso não significa que os juízes não estão analisando os flagrantes. Todos os flagrantes estão sendo analisados, verificando se existe ali necessidade de relaxamento, revogação da prisão, concessão de alguma medida em substituição à prisão em flagrante ou à prisão cautelar. É óbvio que nós estamos tentando construir também formas para que a equipe técnica, psicossocial, assistente social, psicólogos, de alguma forma atendam os reeducandos, os presos, de modo remoto, tentando assim garantir a integridade da saúde dos nossos profissionais e daqueles que estão custodiados. Existe apenas uma dificuldade estrutural, muitas vezes, no executivo, em possuir equipamentos para que a gente faça esse contato virtual. É bem legal tudo isso, doutor, que realmente mostra que existe sim um judiciário em movimento, em transformação e realmente se adaptando a todas essas nuances. E para fazer um paralelo, eu sei que tem bastante colega aí, juiz que entrou, tem bastante advogado, tem bastante jovem advogado e aluno. Quando a gente fala em inovação dentro do Poder Judiciário, é também impossível a gente inovar dentro da advocacia. Lá no TJMT tem o núcleo de inovação, mas muitos escritórios hoje, e aqui em Mato Grosso nós temos alguns escritórios que possuem um head de inovação. O que é o head de inovação? Ele é o responsável em fazer realmente essa junção desse mundo que está acontecendo em transformação, acelerado, e trazer essa cultura para dentro do escritório. E aí, se alguém se perguntar, mas eu advogo sozinho, então você tem essa responsabilidade também, ser o head de inovação da sua advocacia. Se o judiciário está em constante transformação, realmente criando ferramentas, a gente sabe realmente que existem algumas
algumas, não vou dizer limitações, mas existem algumas situações que dificultam um pouco o nosso acesso, seja pela nossa formação, seja pela cultura. As academias não ensinavam coisas que hoje nós temos necessidade. Só que a gente também tem que assumir o papel de ser o protagonista da nossa vida e da nossa profissão. Então, realmente, a gente percebe que o TJMT, ele tem realmente assumido essa posição de estar à frente, de ser vanguardistas em muitas situações. Quando a gente estuda os outros tribunais, a gente gosta muito de estudar inteligência artificial, banco de dados. Eu comecei uma outra especialização que é específica em construção de banco de dados, mas o que é isso? Tem tudo a ver. A gente está num mundo que é baseado por dados, né? Eu achei engraçado. Outro dia falei algo, nem usei o celular. Eu falei, o meu celular estava perto. Adivinha a hora que eu abro o meu celular, o que aparece para mim? Aquilo que eu acabei de digitar no meu computador. Você fala, gente, mas como pode? Sim, a inteligência artificial na nossa vida a todo instante. E a gente tem, às vezes quando a gente pensa também em inteligência artificial, a gente, claro, algumas inteligências artificiais são caras, a implementação realmente demora alguns processos. No entanto, a gente tem outras que estão a um clique da nossa mão. A gente só precisa ir atrás, por exemplo, para os advogados, a gente tem o OAB Juris, né? Sistema de busca de jurisprudência. E eu acredito, então a gente já teve aí um spoiler que vem um robô. Eu já estou até curiosa para saber qual será o nome do nosso robô matogrossense que vai realmente fazer essa questão do Bacen-Jude. Do Bacen-Jude. Outros tribunais a gente vê que Bacen-Jude, execução fiscal é o X da questão, né? Quase todos aí que estão tendo algum tipo de inteligência artificial, execução fiscal, ela é algo assim bem visada em razão de prazo, prescrição e tudo mais, então precisa ter isso. E quando a gente fala em inteligência artificial, e acho assim, o senhor tem muita propriedade para falar sobre isso, as pessoas às vezes podem pensar, tá, mas o que é isso? Onde vive? O que faz? Inteligência artificial é a máquina simulando as habilidades, competência de aprender, de fazer isso com muita mais rapidez, velocidade para tomar decisões e criar soluções, né? E a gente pode realmente implementar tudo isso dentro do nosso dia a dia. É essencial. A tecnologia nesse aspecto da gente mudar o mindset, a forma de trabalhar e de pensar é essencial. Mas nós temos também, e toda vez que eu falo de inovação, eu tento sempre focar em pessoas também, além de tecnologia, porque nós temos um problema cultural quando a gente fala de inovação, e aquilo que você falou do advogado ser um head de inovação dentro do seu escritório é essencial. Hoje, nós temos o seguinte problema a ser definido. Nós temos 18 mil magistrados em todo o Brasil, cerca de 80 milhões de processos pendentes. Todo ano ingressam no judiciário cerca de 28, 26 milhões de processos, ou seja, temos tramitando durante um ano de 108 a 110 milhões de processos. Se cada processo tem um autor e um réu, se a gente fizer uma conta de padaria, eu vou ter 220 milhões de pessoas litigando. Nós temos, no Brasil, segundo o IBGE, 210 milhões de pessoas. Então, assim, a gente precisa desjudicializar, a gente precisa pensar em métodos alternativos de solução de conflito. Nós precisamos abandonar um pouco o pensamento beligerante e abraçar, de fato, o princípio do processo civil. Insisto, sem pessoas, nós não realizaremos a mudança de chave que exige que o judiciário faça no século XXI. Ainda trabalhamos no judiciário como trabalhávamos no século XIX e no século XX. Temos diversas ferramentas. A inteligência artificial, a rede neural que pode ser construída em volta da inteligência artificial, vai poder fazer muito. Mas nós temos um volume de demanda, infelizmente, crescente. Aqui no estado de Mato Grosso, nós temos cerca de 1 milhão de processos e todo ano ingressam 500 mil novas ações no judiciário, ou seja, nós temos tramitando durante um ano cerca de 1,5 milhão de ações e o estado tem apenas 3 milhões de habitantes. Então, entro de novo naquela esquizofrenia. É uma taxa de contingência muito grande. Nós precisamos compreender que a solução para termos um judiciário melhor, para termos uma jurisdição melhor, é todos os atores que atuam no sistema de justiça compreender que são essenciais. Juízes,
advogados, promotores, defensores. E o advogado, como a gente aprende no banco da faculdade, é o primeiro juiz da causa. É ele que muitas vezes consegue resolver uma situação com uma conversa, com um diálogo, com técnica de mediação, com técnicas de conciliação. Essa é uma possibilidade muito grande. Veja, nós hoje, eu acredito muito nisso, existe muita discussão no Brasil sobre algo que chama Smart Contract, que eu defendo muito a adoção de Smart Contract. E quando o Smart Contract for implementado, eu não tenho dúvida que vai vir, porque essas inovações elas estão vindo atropelando, existe uma série de discussões jurídicas sobre a validade ou não, mas quando vier implementado, é um algoritmo que vai definir a execução do contrato, a inexecução do contrato e o pagamento. Judge service, o juiz vai virar serviço, a justiça vai virar um serviço. Cada vez mais rápido isso. Então, se nós não compreendermos a necessidade de mudarmos a forma de agir, de mudarmos todos a forma de pensar e de realmente colaborarmos com o sistema de justiça, advogados, promotores, defensores, juízes, porque todos nós temos que colaborar de alguma forma, nós teremos diversas ferramentas tecnológicas, nós teremos provavelmente diversas iniciativas inovadoras, mas esse volume de processo nós continuaremos existindo. Mas eles serão resolvidos muito rápidos, mas nós construiremos uma sociedade, nós consolidaremos uma sociedade beligerante. Nós precisamos ter uma sociedade que, de fato, seja fraterna. Isso está na Constituição e a gente não pode deixar isso como uma simples promessa ao cidadão. Nós temos que tornar isso realidade. Nós temos, de fato, de praticar a fraternidade, de tentar trabalhar para construir uma sociedade melhor do que essa que nós hoje temos, que é uma sociedade que se apresenta extremamente litigante. O litígio parece, para algumas empresas, que vale a pena. E a gente não pode isso continuar existindo. Rabaneira está colocando IRDR e o IAC é um caminho. Também concordo. Acredito muito nisso. Acredito no IRDR e no IAC de uma forma monstruosa. Mas a gente precisa de consciência. A gente precisa conscientizar de que o advogado não vai perder o mercado dele se ele realizar uma conciliação. Ao contrário, ele pode ter todo um mercado aí, quando ele fala de inovação, possibilitando a redução da taxa de litigiosidade, que hoje é muito alta. Se a gente chegar em qualquer país europeu e falar, olha, eu tenho 80 milhões de processos tramitando, ninguém acredita. É uma coisa de louco. Nós temos o maior tribunal de justiça do mundo, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo. É um tribunal onde existe uma vara em São Paulo. Olha que coisa louca. Nós temos uma vara em São Paulo, que é a vara de execução fiscal, que tem 1,5 milhão de processos executivos fiscais municipais. É um volume monstruoso. Se nós não criarmos formas de tratar essa demanda, nós teremos um problema gigantesco. Mas eu fico muito feliz em ver que a advocacia vem pensando nessas soluções, que a advocacia é um grande player, é um grande parceiro para que a gente possa construir uma sociedade diferente, para que a gente possa construir um mundo diferente. Hoje, dentro do setor público, dentro do Poder Judiciário, pelo menos, nós temos uma dificuldade muito grande, que é a contratação. É difícil para o poder público fazer algumas contratações, principalmente em tecnologia e principalmente em inovação. Quando às vezes a gente contrata uma empresa e a gente não sabe o que está contratando. Olha, vamos fazer uma aposta na inovação aqui. Pode ser que ela dê certo ou não, e a gente já disse, 90% das inovações dão errado. Então, a lei de licitações, nesse sentido, ela nos amarra muito. A iniciativa privada, os escritórios de advocacia, as Lawtechs, as Legaltechs, os grandes REDs de inovação são essenciais para trazer para o judiciário também soluções inovadoras. É para isso que o núcleo de inovação foi constituído, para que a gente possa trabalhar em parceria com os REDs da advocacia, para que a gente possa unir forças e construir soluções diferenciadas.
Foi assim, por exemplo, que o STF fez quando construiu o Vitor. O STF não pôde contratar uma empresa, mas o que o STF fez? Fez uma solução diferenciada. Fez um convênio com a UNB contratou a empresa prestou como se fosse uma consultoria e desenvolveram o Vitor para o STF. Nós precisamos que a iniciativa privada, que os advogados, que todos nós, se nós queremos ter de fato um judiciário melhor, esse futuro depende de todos, não depende apenas do Saboia, do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Carlos Alberto, ou do Tribunal de Justiça. Depende, de fato, de todos atuarem para a melhora do sistema de justiça. O senhor falou de algo, assim, uma palavra que é muito importante, que é consciência, né? E consciência é a principal distinção entre nós e qualquer outra máquina. Então, realmente, quanto mais consciência, mais clareza, mais a gente realmente se torna um profissional que utiliza soft skills, a gente precisa realmente ter essa junção. Ser bom tecnicamente, precisamos estudar, precisamos, mas se desenvolver realmente, saber em que ponto estamos e outra. O que a minha ação ela vai contribuir para o mundo que eu vivo? Qual que é o meu papel realmente social dentro de tudo isso? Esse olhar humano, esse olhar realmente de pensar no outro, de pessoas fazendo para pessoas, sem dúvida, é um caminho que vai levar a gente chegar a um lugar mais longe. Quando a gente estuda agora a advocacia, o rumo que ela está tomando a nível mundial, a gente olha para Reino Unido e Inglaterra, a gente vê realmente que cada vez vai faltar espaço para pessoas que não querem se atualizar, pessoas realmente que não querem ampliar o mindset. E quando às vezes vem alguém que fala algumas coisas um pouco diferentes, talvez que a gente não esteja muito acostumado, às vezes a gente tentar ouvir isso de uma forma como um bom conselho. Porque quando a gente fala em bom conselho, diz aí que se conselho não fosse bom, não dava vendia. Mas a palavra de Deus, a Bíblia que a gente acredita, fala assim, que na multidão dos conselhos há sabedoria. Então, às vezes alguém falando com amor, olha, a mudança, ela faz parte dessa transformação. Então, realmente, assim, tudo que a gente tem visto, que a gente tem presenciado, nos leva a entender que nós estamos apenas nesse caminho, que ainda temos muito a evoluir, muito a transformar, muitos a errar ainda, porque a gente vai tentar acertar e a gente vai errar, mas a gente aprende muito com os erros. E esse momento de crise que nós estamos passando, sem dúvida, né? Tem um provérbio chinês que fala que tempos fáceis criam homens difíceis tornam tempos, e vai tendo a sequência até realmente que a gente consegue evoluir como pessoa. Então, realmente, assim, a gente percebe que é muito bom fazer parte de tudo isso, desse processo de transformação. E só fazer um adendo nessa situação, a gente vê cada vez mais que o profissional, todos os profissionais, não só o que é ligado ao direito, eles precisam entender de temáticas que não estão na raiz da sua formação. Então, hoje, o profissional do direito, seja ele servidor ou seja ele advogado, ele precisa entender de temáticas que não estão ali na formação principal dele. Então, você precisa entender de gestão de processo, gestão financeira, recursos humanos, você precisa entender de pessoas para você lidar com conciliação, mediação, justiça restaurativa, constelação, você precisa saber lidar disso daí. E aí, é uma evolução, uma mudança de mindset pessoal. Não tem como eu me tornar, por exemplo, um advogado 4.0 que tem todo esse hard skill tecnológico, mas também desenvolveu habilidades soft skills, se eu não crescer 1% a cada dia. E eu só faço isso se eu mudar a minha consciência, se eu mudar e estar disposto a mudar a minha cultura. E para isso eu preciso muitas vezes quebrar alguns paradigmas, abrir mão da resistência inicial, né, da função Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, para sempre assim. Então eu preciso me despir de todos esses preconceitos que foram instituídos em razão de uma história cultural, uma questão histórica cultural da construção do nosso país, e realmente me abrir para o novo. E aí a gente costuma muito falar disso. Você estar em ambientes que necessariamente não vão se falar de direito, para você pegar situações, habilidades, temáticas ali e incorporar o direito. E aí, isso a gente já junta na próxima pergunta. Qual a importância, doutor, o senhor dá para eventos de tecnologia para a justiça? Como Startup Weekends, Innovation Day, Hackathons. O que esses eventos, que para muitas pessoas pode ser, às vezes, você está gastando dinheiro do tribunal fazendo um evento, um dia de palestra, para que fazer isso? Trazer tantos profissionais como foi o Innovation Day, que foi realmente, na minha concepção, um marco. Eu gostaria de estar comigo lá, pelo menos mais uns 20 colegas,
para presenciar o que eu presenciei desde a entrada, gente. Aí quando a gente fala que há coisas inovadoras que não estão na tecnologia, desde a semente que a gente recebeu. E tem uma postagem no meu Instagram sobre essa semente, sobre tudo que ela representou. Então, desde isso daí, já faz você mudar o mindset, já dá aquele chacoalhão e fala assim, caramba, deixa eu repensar tudo isso que eu tô fazendo. Então, o que todo esse ambiente de eventos, de tecnologia, seja eles de disputa, de criação, ou simplesmente eventos que te impactam a mudança de mindset, quanto isso é importante dentro do judiciário? Primeiro, eu vou convidar todo mundo também a, se desejar, conhecer o Núcleo de Inovação. O Núcleo de Inovação tem um site, Núcleo de Inovação, sem cedilha e sem acento, .tjmt.jus.br. Lá no Núcleo está essa palestra, esse evento todo, às 6h30 de evento estão lá, e todo o material de todos os palestrantes, expostos por todos os palestrantes, também está lá. Então, fica aí o convite para visitarem a página e conhecerem, assistirem o evento, assistirem alguma palestra ou outra que interesse. Com relação à importância desses eventos, esses eventos são essenciais. Se nós queremos, de fato, estar no século XXI e trabalharmos no século XXI, nós temos que entender que a forma de trabalhar no século XXI é uma lógica de um pensamento exponencial. Eu não tenho mais como fazer um raciocínio linear da atividade jurisdicional. Isso significa, quando a gente fala em pensamento exponencial, significa multidisciplinariedade. A gente precisa ser multidisciplinar, a gente precisa estar toda hora conectado, a gente não pode ter um pensamento linear. O problema é que, normalmente, nós vivemos dentro da caixa e dentro da nossa caixa, da caixa do judiciário. Às vezes, a gente fala assim, vamos pensar fora da caixa. E aí, pensar fora da caixa, normalmente é assim, o que um tribunal está fazendo? O que fulano está fazendo? Quando a gente pensa num evento como o Innovation Day, quando a gente pensa como um evento como o Hackathon, e eu estou profundamente chateado, porque esse mês de maio era para nós estarmos fazendo o primeiro Hackathon do Tribunal de Justiça. Quando a gente pensa nesses eventos, a gente pensa em atrair para dentro do judiciário pessoas com olhares diferentes, pessoas que muitas vezes não são juristas, pessoas que são empresários, que são médicos, que são engenheiros, que têm uma formação numa engenharia de produção, que são da área de tecnologia e que podem, muitas vezes, enxergar um problema diverso daquilo que eu enxergo e podem criar soluções dentro da sua área de competência que podem ser extremamente adaptadas à minha realidade do judiciário. Hoje, eu peguei um material de uma academia de natação e joguei dentro do comitê. Nós temos aqui um comitê de crise, que a gente nominou de comitê de crise, e joguei dentro do comitê de crise dizendo, olha que iniciativa legal, academia de natação. Então, assim, não é algo do judiciário. Pensar fora da caixa, pensar de modo exponencial, é tentar realmente trabalhar com outras competências. É a necessidade da gente, às vezes, ser um pouco psicólogo, é a necessidade de nós sermos, às vezes, um pouco engenheiros, de construir soluções diferenciadas. Isso é essencial. Não há como nós pensarmos em algum tipo de inovação ou um judiciário mais à frente, sem que tenhamos, de fato, a questão da multidisciplinariedade. Hoje, um magistrado, quando ele assume a carreira da magistratura, por exemplo, e em 1999, eu e alguns que estão assistindo aqui a live passamos por isso, em 1999, quando a gente tomou posse, a gente recebeu um custo de 5 dias, um abraço, obrigado, sua comarca é aquela, vai embora para lá. De uma hora para outra, eu que entrei na magistratura aos 24 anos, sem nunca ter gerido nada. Houve, então, uma necessidade de se tornar gestor, de aprender como administrar pessoas, de aprender como administrar e gerir toda uma dificuldade. O judiciário aprendeu.
Hoje, os magistrados, quando ingressam no Poder Judiciário, eles permanecem conosco cerca de 3 a 4 meses fazendo curso de capacitação, onde essas competências nós tentamos transmitir a eles. Mas é um mundo que a gente precisa dessas competências diferenciadas. Eu me recordo que não há, quando em 99 eu fui para uma comarca que se chama Alto Araguaia, que faz fronteira com Goiás e com Mato Grosso do Sul, porque Taquari não era comarca e eu era responsável 24 anos por Alto Araguaia, Taquari, Araguainha e Ponte Branca, eram 4 municípios. Muitas vezes havia um problema, fala com o doutor Saboia, ele é o juiz da cidade. E era um problema que demandava, às vezes, experiência de vida, que às vezes a gente não tinha naquela época. Então, assim, hoje o profissional do direito, ele tem que entender a necessidade de adquirir competências além da área jurídica. Ele necessita de competências para se tornar, de fato, alguém completo, alguém com uma experiência multidisciplinar e que possa, de alguma forma, transitar por várias áreas do conhecimento. É impossível um profissional do direito imaginar, por exemplo, que vai atuar na área de família. Eu estou vendo aqui minha colega Ângela, que é um expoente na área de família. É impossível alguém atuar na área de família e não tentar compreender o âmago do ser humano, não tentar entender a psique do outro, não tentar compreender, às vezes, conceitos básicos de psicologia e compreender que não é a letra fria da lei que faz o direito. Somos nós, somos as pessoas, somos os profissionais devidamente capacitados que transformamos a sociedade utilizando ferramentas de tecnologia ou competências que não nos são ensinadas muitas vezes na faculdade. E esse, para mim, é o outro gap que nós possuímos. Eu já dei aula em algumas faculdades. As faculdades precisam preparar os alunos para poderem atuar no judiciário do século XXI. Hoje, se a gente chega, eu digo 2 exemplos sempre, se a gente chega hoje na faculdade, lá nos núcleos de prática, e alguém fala, doutor, meu marido não está me pagando pensão alimentícia, execução de alimentos, vamos botar ele na cadeia. Se ele não pagar, em 3 dias, é cadeia. Será que não tem uma forma diferente da gente resolver essa solução? Será que o diálogo, de repente, não me traz aqui? Vamos tentar, com alguma ferramenta de tecnologia, compreender se essa pessoa está empregada, está trabalhando ou não, se ela tem renda. Vamos tentar construir uma solução, porque eu sempre digo que uma das coisas que o juiz faz, e em Mato Grosso nós fazemos muito, é sentenciar. Mas nem sempre sentença resolve. Soluciona problemas. Isso sim é o mais complexo. Solucionar problemas. Nós temos pessoas que procuram o judiciário muitas vezes dizendo, não, ele me deve a pensão alimentícia. Quando a gente vai conversar com a pessoa e vai trabalhar ali um diálogo, a gente verifica que na verdade aquilo ali é porque houve uma palavra mal atravessada, houve uma conversa, tem uma dor por trás daquela dívida, existem alguns problemas que não foram bem resolvidos. E quando isso é resolvido, um atraso de 1 mês, uma conversa resolve, um atraso de 2 meses se tenta entender e compreender qual é a dificuldade do outro, se estabelece aí possibilidades de empatia e construção, de fato, de soluções duradouras. Duradouras. Esse é o necessário. Dá até alegria de ouvir essa parte, né? Como professora de núcleo de prática jurídica, a gente realmente tenta aplicar isso todos os dias. E por sermos mediadoras judiciais também, a gente, antes de iniciar os atendimentos dos nossos assistidos, a gente faz uma aula de rapport com os nossos alunos. Todos os nossos alunos só são liberados para fazer o atendimento depois que eles conseguem entender essa primeira parte, que é se conectar, é ter escuta ativa, é que nós não temos o poder de decisão. A gente apresenta e, juntamente com o nosso assistido ou com o nosso cliente, nós vamos decidir o melhor caminho. Então, realmente, a gente vê que é uma mudança de postura, e conforme a gente muda, a gente leva todas essas
essas mudanças para todos aqueles locais em que nós estamos. Então, a advocacia fica mais humanizada, a aula realmente ela se torna mais dinâmica, mais prática, porque a gente não pode ensinar algo que não está mais condizente com o que acontece na realidade. Então, a gente realmente precisa sempre fazendo essa mescla do que está acontecendo de inovação, mas também nunca esquecer da parte humana, que é o ponto central de tudo isso. Exatamente. Doutor, Agora, e já tem previsão para o hackathon do Tribunal de Justiça? nós estamos, na verdade, na dependência dessa situação toda da Covid. Eu gostaria muito de fazer um hackathon presencial. Existe, é óbvio, a possibilidade de nós fazermos um hackathon online. Já me sugeriram essa possibilidade, isso é possível. Mas eu gostaria muito do primeiro hackathon do Poder Judiciário ser um hackathon presencial. Nós preparamos uma base de dados, da nossa base de dados, para disponibilizar para os participantes do hackathon e construímos alguns problemas que nos dói, que são bem doídos no Poder Judiciário, para que a gente tente solucionar, criar soluções inovadoras ou criar soluções que muitas vezes nós não estamos enxergando para alguns problemas. E nós gostaríamos muito desse hackathon, desse evento ser presencial. No planejamento do núcleo, nós iríamos, no ano de 2020, realizar 2 hackathons. Um seria em maio e o outro provavelmente. Como nós estamos vivenciando toda essa situação de pandemia e hoje o CNJ prorrogou até dia 31 de maio o fechamento, a manutenção do fechamento dos fóruns, a manutenção da suspensão dos prazos processuais, a intenção é que a gente faça esse hackathon entre setembro e outubro. A gente sabe que o hackathon é uma reunião de pessoas, é uma conglomeração, é uma festa. Em alguns lugares, nós tivemos, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, chamado de Campus Party, ou seja, uma festa, as pessoas acampam ali, a ideia é dormir ali dentro, passar 24, 48 horas virado ali dentro, tentando construir soluções. Então, nesse período aqui, infelizmente, o que a gente tem pregado, e essa é a política do desembargador Carlos Alberto, é que a vida das pessoas está em primeiro lugar, o bem-estar do cidadão, o bem-estar dos nossos magistrados, servidores, colaboradores, ela está sempre em primeiro lugar. E nós não desejamos nunca sermos responsáveis por uma eventual contaminação desnecessária. Então, o desembargador tem insistido muito em suspender, durante esse período todo, os eventos presenciais no âmbito do Poder Judiciário. A esperança, e aí eu falo que, eu me lembro quando a gente fala de esperança, né, eu gosto de lembrar do Ariano Suassuna, né, que ele fala que o otimista é um tolo e o pessimista é um chato, e que ele prefere ser um realista esperançoso, né? Então, eu prefiro ser um realista esperançoso e eu imagino que até setembro, outubro, talvez tenhamos aí um ambiente um pouco mais seguro para realizar esse evento. É desejo do desembargador realizar esse evento, é um evento que a gente reservou premiação. Eu estou vendo o Piccoli aqui na nossa live. Piccoli é o nosso consultor para o hackathon. A gente tinha feito contato com tribunais de fora, já havia pedidos de outros tribunais para participarem do hackathon. A gente fez um modelo um pouquinho diferente de alguns hackathons que não permitem que equipes se inscrevam de modo fechado. A ideia é que as pessoas possam vir com equipes fechadas, muitas vezes elas já têm ali uma ideia e tal, porque a intenção é que o hackathon seja, na sequência, uma incubadora de algumas iniciativas. É óbvio que em 24, 48 horas nós não conseguimos, nem sempre se constrói, não dá para a gente construir uma iniciativa pronta e acabada. O que a gente deseja é um MVP, né? Um mínimo viável, um produto mínimo viável, e aí, se for o caso, dependendo da solução, fazer a incubação dessa iniciativa, como de fato uma startup. Agora, precisamos de segurança. O essencial nesse momento, e aí a gente está falando para muita gente, quem puder ficar em casa, é o uso da máscara, é a gente evitar o contato social, é a gente, infelizmente, tentar manter esse distanciamento todo,
porque os números são assombrosos. Eu estava conversando ontem com alguns colegas, me chamou muito a atenção. Em 24 horas, nós tivemos no Brasil 615 pessoas mortas. Não são números, são pessoas com CPF, com nome, com pai, com filhos, com maridos, esposas e por aí vai. Então, infelizmente, nesse momento, a gente precisa pensar na segurança de todos. Mas eu espero, e aí, se Deus quiser e Deus é maior, entre setembro e outubro a gente realiza esse hackathon. E a gente já quer deixa aqui que quando abrirem as inscrições, aproveitem essas oportunidades. São verdadeiras experiências de vida. Eu e a Cíntia falamos que a gente foi assim do ápice do amor ao ódio num programa de SW, o primeiro evento de tecnologia que nós participamos, que é uma verdadeira imersão de vida. Você, além de ter a possibilidade de reconhecer uma dor, que às vezes não é a sua dor, mas é uma dor muito grande, e você poder, dessa multidisciplinaridade, ser uma ponte de resolução dessa dor, ajudar a validar esse negócio, ajudar a verificar se realmente existe uma solução já criada e aí, a partir disso, poder implementar melhorias ou criar algo do zero. Você também tem uma experiência de vida, de conviver, de mergulhar com pessoas que às vezes você não conhece, de lidar com emoções. Então, nós que temos esse espírito mediador dentro de nós, a gente vai agora para um evento desse e fala, meu Deus, né? Então a gente vai ver realmente para tentar ali mediar, organizar as ações, porque é exatamente isso. Você toma a dor para você e você quer que o negócio dê certo. E aí você não se preocupa, às vezes, em se alimentar, em dormir, porque você está focado com aquilo ali. Então, realmente, são de grandes eventos como esse, SWs, hackathons, que saem as maiores ideias, porque é como o Dr. Saboia falou, às vezes você não consegue terminar a tecnologia, mas você tendo o mínimo do MVP, você consegue trazer isso para dentro de um núcleo de inovação do próprio Poder Judiciário, ou às vezes você consegue ter aí um investidor anjo que se interesse na sua ideia, no seu negócio, e coloque isso daí para rodar, para validar no mercado, e quem sabe isso daí não pode ser o novo unicórnio brasileiro, se a gente falar de uma iniciativa privada, por exemplo, né? Ou realmente algo que pode ser patenteado pelo Tribunal de Justiça, né? E aí realmente compartilhado com outros tribunais. Doutor, mas nós estamos caminhando para o final da nossa live, não vamos tomar mais o seu tempo. A live é 1 hora, mas como caiu, a gente está agora estendendo um pouquinho mais para aproveitar o tempo dessa nova transmissão. E eu falo muito também. Parabenizar. E aí juntou com nós duas, pronto, né? Mas realmente assim, parabenizar o Tribunal de Justiça por todas essas inovações. Nós temos vivenciado essas inovações do lado da advocacia e do lado da docência. Dizer que nós estamos muito felizes de viver no estado do Mato Grosso e ter um Tribunal de Justiça preocupado, mas principalmente humano. O que mais eu vejo no Tribunal de Justiça é a humanização dos servidores, do judiciário como um todo, e sabendo aproveitar a tecnologia para aquilo que ela precisa ser aproveitada, né? Para aquelas coisas que são iguais, remotas, aquelas coisas que são automáticas, que são realmente o Ctrl+C, Ctrl+V, para aqueles casos complexos que demandam sensibilidade, humanização, aquilo que precisa ter o olhar humano sobre a causa, possam ter aí o tempo devido, o tempo cuidadoso do Tribunal de Justiça. E quero só pontuar, e o doutor estenda, por favor, né, as nossas homenagens ao NEIF, que é o que coordena o programa Nosso Judiciário do Tribunal de Justiça. Eu falo assim que é um grande dispor de ser enquanto pessoa, né, por dispor o seu tempo para receber 50 acadêmicos. Nós fomos 3 vezes no Tribunal de Justiça, com um ônibus, saímos daqui 3 da manhã para chegarmos aí, né, às 10 almoçar e meio-dia sair no Tribunal de Justiça com os alunos, sem tomar banho, sem nada, porque é assim que a gente sai do interior para conseguir fazer as coisas com menor custo com os nossos acadêmicos. E assim, o carinho, a preocupação, o cuidado com cada um dos alunos. Às vezes você pensa, mas é só um aluno lá do interior do estado, né? Porque ainda vem em Sinop como interior, muitas vezes, por conta da distância. Então, assim, o carinho que a gente vê. Outra coisa que eu não posso deixar de mencionar, e quando eu vi a Janaína Taques aqui na live, eu tenho que falar, eu também sou intérprete de Libras, e assim, uma das coisas que mais me alegra no nosso tribunal é saber que o Djalks, ele tem esse olhar humanizado, e ele abarcou os deficientes auditivos, né, os surdos,
para dentro do Tribunal de Justiça e conseguiu ver valor no trabalho, valor na prestação do serviço e ver o quanto isso faz a diferença. Então, assim, eu sou entusiasta de tudo isso, sou ex-servidora do Tribunal de Justiça, laborei durante 5 anos, era técnica judiciária aqui na comarca de Sinop, então eu tenho orgulho da minha trajetória e de dizer que eu escolhi a advocacia por amor realmente à profissão, a essa multiportas que a advocacia te dá, né? Por todo esse enlace, e isso acaba combinando mais com a profissão da docência, que é o que eu sempre quis aliar, mas eu tenho orgulho de ter a minha ficha funcional dentro do Tribunal de Justiça, de poder dizer que eu servi a essa casa. Então, muito obrigada mesmo, doutor. E agora eu já terminei as minhas considerações finais, que eu falo muito. Mas assim, só para finalizar, então fica o nosso agradecimento, doutor Saboia, ao desembargador Carlos Alberto, que em todas as oportunidades também que estivemos com ele, tanto na visita guiada, ou tanto em outras oportunidades no tribunal, é sempre muito solícito e até pela formação também que ele tem, que algumas pessoas não sabem, que é também da psicologia, é realmente essa pessoa diferenciada. A todas as pessoas que estiveram aqui, que realmente pararam um pouco para nos ouvir, realmente para compartilhar juntamente, porque a gente sabe que cada comentário aqui isso também enriquece, depois a gente vai ler com calma. Então, nosso agradecimento à sua equipe, à Ellen, a toda a assessoria do Tribunal de Justiça, que com muito cuidado realmente tentou auxiliar para que esse momento acontecesse, a todos os colegas advogados, a nossa querida casa, a UAB, a nossa universidade. Então, assim, esperamos que seja a primeira de muitas outras oportunidades, realmente que esse diálogo cada vez ele possa ser mais crescente e que a gente possa realmente de mãos dadas aí caminhar junto para esse mundo melhor que a gente tanto quer, de acesso à justiça, de pacificação social. Eu gostaria de agradecer profundamente o convite que vocês fizeram. Me deixou extremamente orgulhoso da possibilidade de fazer essa live com vocês. Fiquei muito feliz da gente poder debater e poder apresentar para o público e para aqueles que estão nos acompanhando várias das iniciativas que nós estamos construindo. Tudo isso é possível porque, de fato, nós temos um patrocinador muito forte, que é o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Carlos Alberto, alguém dinâmico, alguém que a gente apelidou aqui de Jack Bauer, daquela série 24 horas, porque com ele é tudo 24 horas, acelerado e tudo mais. Estamos num ambiente bem propício para coisas novas, para iniciativas. Eu fui aluno de Reis Fried, do professor Reis Fried, hoje é desembargador no Rio de Janeiro, na Justiça Federal, e o professor Reis ele dizia, né, que o direito nada mais é do que uma ponte entre o ser e o dever ser, né? É um caminhar constante atrás da utopia, e assim como eu fiz lá no Innovation Day, eu trouxe um pensamento do Galeano Lacerda, do Eduardo Galeano, e eu gosto desse pensamento, né? Quando ele fala que a utopia está lá no horizonte, eu me aproximo 2 passos, ela se afasta 2, eu caminho 10 passos, a utopia caminha 10 passos lá para frente, mas é para isso que a utopia serve, para que a gente não pare nunca de caminhar. Então, dentro dessa realidade esperançosa que eu costumo dizer, eu tenho muita certeza de que todos juntos nós vamos construir de fato um judiciário onde todos possamos ter orgulho mesmo, assim como vocês colocaram, de dizer somos mato-grossenses, pertencemos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, exercemos a nossa função e a nossa atividade nesse estado, que é fantástico e tem um povo maravilhoso. E eu gostaria de deixar à disposição aí o meu contato, você já tem o contato da Ellen, tem o meu contato, e o Tribunal de Justiça está sempre de portas abertas para que a gente possa debater, discutir e construir algumas soluções em conjunto. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigada, doutor. Uma excelente noite, tudo de bom. Queria só que o doutor repetisse o site do Núcleo de Inovação, às vezes as pessoas podem entrar lá e, gente, assistam as palestras do Innovation Day. Núcleo de Inovacão, né? Sem ser cedilha e tal. Núcleo de Inovacão.tjmt.jus.br. Gente, está dado o recado. Uma excelente quinta-feira para vocês. Muito obrigada novamente. Que Deus abençoe a todos. Até mais, doutor. Até mais, até logo.